Bom dia, pessoal. Amanheceu, estamos indo para o café da manhã. Estamos aqui com a identificação do hóspede. Vai ser uma beleza. Relatório do café. Ficou excelente café. Ficou excelente, maravilhoso. Vamos voltar. Se tiver outra. Engordamos muito. E agora a gente vai pro culto que vai ter e vamos filmar tudo. Vai ser lá embaixo, tá? Nós vamos filmar um pouco. Vou registrar tudo depois pra vocês. Fiquem ligados. Filmar a visão do quarto pra vocês. Olha que lindo! Lá é a praia, gente. Tá vendo lá? Daqui a pouco a gente vai lá pra filmar pra vocês. Eu vou dar o zoom, vamos ver se dá pra ver um pouco da água daqui. Deus é tão bom que deixa tudo planejado, né? Pra nós aproveitar as belezas que Ele fez. Deus tem os seus planos, seus projetos e tudo. E sabe, né? Como a gente gosta. E é tudo muito bonito, muito decorado. Deus tem os seus planos. E Deus tem um plano na sua vida. Deus te ama e te quer bem. Acompanhe com a gente tudo que é o plano desse vídeo é registrar tudo para honra e glória do nome do Senhor, que vai ser uma benção aquele culto, que vocês que não estão aqui possam presenciar e também ver os outros lugares e deixar tudo registrado, né? Esses momentos que não vão voltar, né? E são momentos importantes, momentos com pessoas, irmãs, né, da igreja, que são irmãs, filhas de Deus, e estamos conhecendo pessoas novas, isso é bom, né? E Deus tem os seus planos, os seus projetos. Continue com a gente. Não esquece que Deus te ama. Vamos ler então, Cantar de Salomão, capítulo 4, do versículo 12 vamos até o 16, amém? Algumas traduções são um pouquinho diferentes, tá? Então, às vezes a gente acha que está no texto errado, mas são só traduções diferentes. Meu amor, minha noiva, você é um jardim fechado, um manancial recuro, uma fonte selada. Os seus renovos são como pomar de romãs, com frutos excelentes, renas com nardo e açafrão, cálamo e cinamomo, com todo tipo de árvores de incenso, com milho e aloés, com todas as principais especiarias. Você é a fonte dos jardins, poço de águas vivas que correm no Líbano. Desperte, vento norte, venha vento sul, sopre no meu jardim, para que se derrame os seus aromas, que o meu amado venha ao seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Amém? Nós vamos fazer assim essa manhã. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés.
Damos graças ao Pai eterno por este momento na tua presença. Eu reunido essas mulheres neste lugar, Senhor, para falar conosco, Pai. Neste momento especial, queremos pedir a tua bênção, o teu renovo, Pai querido, a tua graça sobre a vida da tua filha que vem ministrar, aquilo que tu já tens colocado no seu coração, para que ela possa passar e cada mulher possa entender, que tu possa traduzir, Pai amado, e jogar dentro do coração de cada mulher, que elas possam entender, guardar e praticar tudo aquilo que aqui for falado, para ouvir agora o teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amadas, podem sentar, né? Aleluia. Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor. E Ele é a razão para estarmos aqui. Ele é o motivo que nos faz vencer as barreiras do lar, do casamento, as barreiras da dependência, da escravidão dos filhos. Ah, irmã, quem aqui não é escravo de filho? Quem manda em nós? Não é o marido, é os filhos, né? Às vezes o marido diz, mãe, não, calma, estou cansada. Aí o filho, mãe, quer ir lá, você atravessa a cidade inteira. Menino, acha que eu vou deixar você andar sozinho? Eu te levo, eu te busco. E para vencer isso, só quando algo é muito maior do que isso. E esse algo muito maior do que isso, de vez em quando quebra as cadeias, né? Abre as algemas e fecha o cativeiro. E se tem uma coisa que mulher ama, é ser escrava. A mulher briga pela liberdade, ela luta pela igualdade, ela faz passeata para conquistar salários iguais, e ela não precisa de nada disso. Porque aquele que nos chamou para essa maravilhosa obra já nos tornou e nos fez livres. Glória a Deus. Com toda a liberdade para adorar, para celebrar e para viver sob a sua única e exclusiva dependência e orientação. E quando nós estamos aqui, amadas, e sabemos que não é fácil, e eu não estou falando da questão econômica, financeira, eu estou dizendo que não é fácil, até por conta das nossas atividades, compromissos, e querendo ou não, existe em nós aquela responsabilidade interna de que se nós sairmos sem marido e sem filho, nós estamos nos abandonando. Irmãos, se tem algo maravilhoso, é essa liberdade que eles vivem esses dias. Perguntem a eles. Ai, irmã, quando que vai ter outro retiro? Minha irmã, não dá para fazer um retiro de uma semana? Eu ouço isso sempre. Porque, mas eles descobrem que está sem nós, dá a eles a oportunidade de também se revelarem aos filhos como aqueles que sabem cuidar. Aqueles que também, porque nós criamos uma estampa e um rótulo de que se a mãe não cuidar, e isso é uma cultura que a gente vai fortalecendo, porque nós amamos isso. Quanto mais controle, quanto mais precisarem de nós, né, mais úteis nós vamos nos sentir. Já viram aquele drama? Quando eu morrer, vocês vão sentir falta. Ah, só vão valorizar a hora que eu não estiver mais aqui. Ó, e se depois que chorar no meu caixão, eu levanto. A gente é dramático. A gente gosta disso. E nós precisamos, então, aprender que esse tempo que estamos aqui é um tempo que você pode viver 100 anos na igreja e você não vai ter o teu preço. A igreja não tem um programa, nenhum trabalho que dê a nós o que um retiro de um final de semana dá. A exclusividade do encontro eu e Deus. Oramos em casa, cantamos em casa, preparamos mensagem em casa, fazemos mais irmãs. Quem é que tira um final de semana inteirinho para ouvir Deus, para falar com Deus, para ser exclusiva dele, 24 horas? Nenhum de nós. E quando ele nos traz a esses encontros, e às vezes a gente pensa, fulana deveria estar aqui. Ah, se Beltrana tivesse vindo, fica tranquilo. Quem Deus queria que estivesse está. Com quem Deus vai falar está. Com quem Deus vai tratar está. Quem Ele vai curar está. Quem Ele vai responder está. Deus não fala com quem não está aqui, Deus também não manda recado. Fica tranquilo. Se Ele trouxe você, é porque Ele vai falar com você. E essa é uma das razões para que nós tenhamos neste final de semana a
confiança absoluta que se Ele nos trouxe, quem ficou está cuidado, está guardado. Eles não vão morrer de fome, nem de frio, nem de sede, nem pelado. E se ficar sem tomar banho também não morre, pode ficar tranquilo. Se ficar sem escovar os dentes também não vão morrer. Faz bem até. A gente é muito limpo. Acaba com as bactérias boas do corpo, porque as ruins ficam. E a gente precisa entender que se nós cremos que o Deus que nos chamou é suficiente para dar conta do recado, eu não posso me achar insubstituível. Eu não posso olhar para mim como se eu faltar, nada vai acontecer. Tem uma passagem nas Escrituras, e ela não está aqui inserida no nosso contexto de jardim, mas eu gosto de fazer dela uma referência, e uma referência muito forte. Quando, e até foi assim, eu me senti assim, homenageada por Deus, e eu vou citar aqui a irmã Gerias, e ela sabe disso. Assim, somos amigas, assim como ela disse, é fácil amar Felícia? É fácil amar Gerias, é fácil amar as minhas irmãs. E às vezes quando eu estou fora de casa e passo algum tempo sem voltar para a minha cidade a trabalho, e eu convido amigos para irem comigo na igreja, eles dizem assim: olha, vocês são muito diferentes, vocês se abraçam muito. Você conhecia esse povo? Não, estou vendo eles hoje, credo, mas eles te abraçam muito. O povo de Deus, ele é diferente em todas as instâncias, em todas as esferas. E é bom abraçar, porque Ele nos abraçou. E isso vem dele, não é meu e não é seu, é dele. E quando eu estive lá na igreja da irmã Gerias, no trabalho do ciclo de oração, o tema foi um tema que eu sou assim apaixonada, aquela mulher sábia que quando Joabe vai destruir a cidade, e ela grita, né? A Bíblia diz que ela bradou, ela não deu aquele grito de histeria, aquele grito de raiva, de revolta, aquele grito de não está me ouvindo! Não. A palavra diz que ela bradou. E quando ela bradou, a cidade calou. Ou seja, essa mulher ela tinha a autoridade. Essa mulher tinha a voz que dava a ela respeito. Todos conheciam a voz dessa mulher como a conselheira, como a sábia, como a fiel de Israel. E essa mulher ela era conhecida a mãe de Israel. E como ser mãe de Israel é quando você tem colo, quando você tem abraço, quando você tem beijo, quando você tem lágrimas, quando você tem joelhos, quando você tem alimento e quando você também tem perfume. E aí a gente começa vendo que naquele contexto, Davi tinha se estressado com Joabe por conta de Absalão, e ele destitui Joabe do cargo de general do exército, e ele nomeia Amasa. E quando ele nomeia Amasa, ele dá uma missão a Amasa, ele diz: Amasa, tu vai, e daqui 3 dias tu volta com o exército, porque a gente precisa alcançar o rebelde, o malfeitor, o insatisfeito, que era Seba. Amasa vai. Mas como ele não, digamos assim, ele não simpatizava com Davi, porque eles eram de tribos diferentes, sabe aquela pessoa que trabalha na contramão? Sabe aquela pessoa que ela não diz não, mas ela enrola para fazer as coisas porque ela quer que você não dê certo? Conhecem aquele tipo de pessoa que boicota o trabalho para ver você se dar mal? Para depois ele mesmo dizer: eu avisei, eu falei que não ia dar, eu falei que não tinha competência. Mas era um tipo desse. Enrolou, se demorou, boicotou. O que Davi fez? Davi chama o irmão de Joabe. E quando ele chama Uziel, não me lembro direito o nome, mas era irmão de Joabe. Quando ele chama, quando ele vê que Amasa está demorando, ele chama o irmão de Joabe, ele diz assim: Amasa está se demorando para obedecer a ordem do rei. Então, amados, quando alguém pensa que está procrastinando a obra ou o chamado de Deus, lembre-se, para todo Amasa Deus vai ter um substituto. A obra não para. O chamado tem pressa. A ordem do rei é para ser cumprida. E no tempo dele, não é no meu. Não é quando eu estiver aposentada, não é quando os filhos crescerem, não é quando o marido já não estiver tão exigente, não é. Não. O chamado é urgente, é para agora. E quando ele chama para agora, nós precisamos entender que esse é o tempo dele, que eu preciso estar à sua disposição
E se ele disse que eu preciso estar aqui nesse tempo, eu preciso entender que não há nada mais importante, nada mais prioritário, nada mais recompensador, nada mais gratificante do que cumprir com o chamado no tempo dele. E o tempo dele para nós nesse final de semana é hoje. O tempo dele para nós é agora. Ele chamou, estamos aqui, temos até domingo meio-dia para nos enchermos, permitirmos que ele acesse a terra do meu coração e dar a ele espaço para arrancar as ervas daninhas, remexer a terra, curar a raiz, adubar o solo e arar, né, aqueles torrões que vão se formando, as beiradas, as margens, pelo muito caminhar, né? Às vezes a gente permite que muitas coisas caminhem pela terra do coração e a terra vai ficando batida, vai ficando dura e nada mais penetra ali. A água bate e escorre. E hoje, esse final de semana, nós vamos ser trabalhadas com o arado daquele que é o jardineiro por excelência. E nós vamos começar ficando em pé. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nada nas mãos, por favor, agora, nem celular, de preferência. Aleluia. É lindo, né? É lindo olhar para um ambiente como esse e ver um jardim tão maravilhoso, com tantas espécies, com tantas cores e com tantos perfumes. E agora nós vamos fechar os nossos olhos. Terei a unção do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos entender que a cada dia nós precisamos nos colocar diante daquele que nos escolheu e dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui. Porque a cada dia é um novo dia, e a cada dia é uma batalha nova, e a cada dia é um novo desafio, e a cada dia são vitórias. Todos os dias nós temos leões e ursos para matar e rasgar. Todos os dias nós temos a cavalaria do inferno para enfrentar. Todos os dias nós vamos ter ele ao redor, rugindo, bramando como um leão. Mas aquele que elege por nós e aquele que diz: não temos, eu te ajudo, eu te tomo pela tua mão direita. Ninguém precisa de mais um ajudador, né? Nenhum de nós precisa de nenhum outro recurso, porque quem está seguro pela sua mão não fica prostrado, não desiste, não para na metade do caminho e não perde a esperança. Nós vamos trabalhar um pouquinho nesses dias que estamos aqui. E o tema é maravilhoso, extraordinariamente desafiador, confrontador. É um tema que pouco se fala dele. É um tema que não é assim muito comum, até por ser um livro de cantares, né? A maioria da igreja de pregadores e ensinadores se contém um pouco, se restringe, tanto que se você pesquisar você vai encontrar muitas poucas referências, estudos e dissertações e monografias e teses voltadas para o livro de cantares. Porque ele tem várias interpretações e uma das correntes mais fortes que nós vamos ter é uma alegoria de Cristo com a igreja. Mas nós vamos encontrar também correntes que descartam a possibilidade da alegoria de Cristo com a igreja e traz exatamente para o contexto do casamento ou do relacionamento e o amor entre um homem e uma mulher, esposo e esposa. Mas também há um outro contexto que não é apenas o poético e nem o romântico, mas é o erótico. Há aqueles que usam o livro de cantares para dizer e para se utilizarem até da pornografia, dos assédios, digamos, da relação virtual. Há pouco tempo eu estava aconselhando um casal que estava passando por uma dificuldade relacional, porque o marido estava viciado no sexo virtual. E quando estava conversando, ele disse para mim: mas irmã, o livro de cantares tem tudo isso. Eu disse: mas a sunamita era real. E ele não tinha 2 ou 3 ou 4 ao mesmo tempo. O amor que ele tinha, que ele descreve, a nudez dela, a beleza dela como mulher, é descrita por ele como um esposo totalmente devotado, totalmente comprometido e respeitoso, e trazendo para nós hoje uma figura de um relacionamento onde marido e mulher têm liberdade de se tocar, de se amar, de se conhecerem, sem o peso da culpa, desde que isso traga ali a responsabilidade do respeito, a responsabilidade do comprometimento, da unicidade. Não é união não, tá? A união é muito fácil de ser rompida. Eu amo a Felícia, amo vocês, e um belo dia a Felícia resolve dizer assim: olha, a Angelina não serve para ser mais minha companhia. Pronto, ela me abandona, ela
segue a vida dela, eu sigo a minha, mas até então nós éramos unidas. A união pode ser quebrada, pode ser rompida, pode ser largada, pode ser deixada para trás. A unicidade é aquilo que Deus fala: e deixará pai e mãe e unir-se-á, e serão ambos o quê? Duas carnes. Não? Não. Então por que se não é duas carnes, por que a gente tem o hábito de dizer isso é meu? Não é meu, é nosso, né? É nossa casa, nossos filhos, nosso carro, nosso passeio, nossa viagem. É minhas férias, eu não quero ninguém perturbando a minha paz. Como assim? Como assim? Você vai esquecer que você tem uma bagagem? Ninguém tira férias, amado, sem engano. A gente tira um período de descanso. E quando a gente olha para esse contexto do livro de Cantares, é que nós vamos entender a sacralidade, a honra e a fidelidade que faz um homem e uma mulher caminharem juntos, sem se matarem, sem se rasgarem, sem se agredirem. Porque esse amor descrito no livro de Cantares é o amor que fortalece, que dá motivação e que traz para o casamento o sabor de que aquele encontro, aquela jornada, o caminhar é uma construção. O casamento não é sorte, casamento não é parte, casamento não acontece de uma única vez. Ele começa lá no namoro e ele vem e ele se torna legal no altar, mas ele só termina com a morte. É um processo, é uma jornada, é uma construção. E é isso que Cantares nos ensina. E lá, e nós vamos antes de ler Cantares, não antes de ler o texto do nosso tema, nós vamos ainda ler em Cantares 2:15, um texto que nos faz entender perfeitamente o que é que faz um relacionamento ser próspero, saudável e bem-aventurado. Cantares no capítulo 2, o verso 15. Amém? Vocês sabem responder? Amém? Amém. Mas eu tenho certeza que todas aqui sabem falar. Amém? Amém. Olha que lindo. Amém. Cantares 2:15. Olha que lindo. Apanhai-me o quê? As raposas e? As raposinhas. As raposas e as raposinhas. Que fazem o quê? Devastam os as vinhedos. vinhas. Porque Estão em flor. estão em Flor. Opa. Apanhai as raposas. Ou seja, e aqui, nesse texto, onde a gente começa ouvindo, olha, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, ele está falando de um jardim, ele está falando de um horto, ele está falando de um pomar. Porque nesse contexto de Cantares, o jardim ele não tinha apenas flores. No contexto de Cantares, o jardim tinha flores, frutos, árvores que só davam a sombra, porque as plantas do jardim de Cantares eram medicinais, elas não eram decorativas. Elas eram medicinais. E quando eu entrei aqui, estava se fazendo, eu acho que uma dinâmica sobre canela, cálamo, açafrão. Pois é, no jardim de Cantares tinha canela, tinha açafrão, tinha cereja, tinha maçã, tinha várias espécies, mas sobretudo árvores que as folhas serviam de remédio. Eles não tinham farmácia como nós temos hoje. Tudo era curado com folhas. Tudo era curado de forma natural. Eu, quando criança, e a gente aqui tem alguém da minha geração, né? Então, quando eu era criança, caía, ralava o joelho, minha mãe amassava a folha de um matinho, botava ali, amarrava um paninho e eu corria, saía pulando, correndo, porque daqui de noite o bicho já estava cicatrizado. Não tinha mercúrio, não tinha metilate, nada. Mas a mãe fazia uma pastinha, não sei o que lá. Exatamente. Tinha um tal do mentruz, né, irmã? Ô, negócio fedorento. Tinha um chá de uma casca de árvore que curava desinteria, dor de peito, dor de estômago, tristeza, curava tudo aquela caixa. Agora hoje a gente vive doente, empesteado, de tanto tomar remédio, pílula. Eu tenho casamento, eu preciso perder 3 quilos, eu me entupo de remédio, aí eu faço bastante cocô, desinteria, eu vomito, o vestido entrar. Aí eu tô lá parecendo uma caveira pálida, desbotada,
aquele olho parecendo que eu morri. Aí, na semana seguinte, já passou o casamento, eu, vamos comer. Não há organismo que acredite um negócio desse. Não há estrutura emocional que suporte um negócio desse. Porque nós vivemos de momentos. Nós vivemos de ocasiões. E quando a gente olha para esse pomar, para esse jardim, que a esposa está falando com o marido, eles estão num momento de intimidade. Eles estão naquele momento de que vai rolar. É agora, vai acontecer, olha dele, né? Eles estão naquele momento, né, de inebriação, encantamento. E o quarto, os aposentos deles ficavam voltados para esse jardim. Era um jardim particular esse aqui. Era aquele jardim privativo, exclusivo. Só o casal entrava nesse jardim. E quando eles abriam as janelas da varanda, é que eles podiam passear ali naquele jardim. E nesse momento a esposa olha para o marido e diz assim para ele: olha, nosso pomar está lindo, nosso jardim está florido, olha que lindo. Ou seja, eles estavam num período de relacionamento muito bom, no período de relacionamento onde eles estavam florescendo, eles estavam saindo da fase dos botões, eles estavam se descobrindo, eles estavam se abrindo, eles estavam se conhecendo na intimidade, na profundidade da intimidade. E quando eles estão nessa fase, ela olhando para o jardim, o pomar, ela traz como referência para a vida deles aquilo que Deus estava desvendando naquele momento para a sabedoria dela, trazendo para o contexto da vida real aquele espetáculo daquele jardim. E quando ela olha para lá, ela fala para ele assim: apanhai-me, olha assim, apanhai-me, ou seja, faça por mim. Olha que coisa linda. Faça por mim, faça para mim, cuide de mim. As raposas, porque naquela região que eles moravam, havia muitas raposas, e a raposa, ela é caçadora, e ela não caça durante o dia. Durante o dia ela sonda o ambiente, durante o dia ela sonda o movimento das pessoas, durante o dia ela sonda como é a rotina daquele lugar. Ela observa se tem caçadores, ela observa se tem vigia, ela observa se tem trabalhadores, e ela observa o melhor momento para atacar. E ela não faz isso apenas num dia. Ela passa dias observando. Ela passa dias olhando. É uma sondagem. É uma investigação. E quando ela olha para isso, ela diz: apanhai nas raposas. Ou seja, não permita, não dê espaço, não dê ocasião, não dê brecha para que ninguém ou nenhuma raposona entre na nossa vinha, no nosso quintal, no nosso pomar, no nosso jardim. Ela é grande, ela é fácil de ser vista, ela é fácil de ser caçada, ela é fácil de ser pega, ela é fácil de ser reconhecida, porque ela fica nos lugares mais altos para sondar o ambiente, que fica mais ou menos mais no vale, mais baixo. Ela sabe, ela tem estratégia, ela conhece o terreno que ela mora. E quando ela diz apanhar as raposas, ela diz assim: olha, é fácil pegar uma raposona. Aí ela vem, e as raposinhas que fazem mal às vinhas, as raposinhas, essas é que é o grande perigo. As raposinhas passam despercebidas. Elas têm a cor da terra. Elas se misturam na vegetação. Elas andam sem fazer barulho. Elas não emitem nenhum som. Elas são treinadas pela mãe a começar a emitir o som só depois de uma certa idade. A mãe conhece e caça e cuida pelo cheiro. Só pelo cheiro. E quando ela fala das raposinhas, é porque a raposa que sondou o ambiente leva os filhotes e mostra para ela a fragilidade da cerca. Os jardins eram cercados com aquela vegetação espinhosa ou com aquela cerca viva que entrelaça uma na outra. Mas a raposona, a mãe, a comandante, ela sondava toda a área do jardim e ela descobria onde a cerca era frágil. E ela levava as raposinhas exatamente para lá. E ela cavava por baixo da cerca e as raposinhas passavam a transitar naquele jardim e passava despercebida, porque elas eram filhotes. E aí a gente aprende mais. Ninguém tropeça numa montanha.
mas tropeça numa pedra, num tijolo. Ninguém cai num abismo sem ter visto o vale, mas cai num buraco que a prefeitura largou aberto na rua. É as pequenas coisas que destroem uma grande construção. E por quê? As raposinhas, elas não tinham tamanho para comer os frutos, nem as folhas. O que elas faziam? Cavavam a raiz da árvore. E quando ela cava a raiz da árvore, ela está na fase dos dentes se fortalecer, ela rói a raiz. Ela come a raiz. E quando ela come a raiz, ela mata a árvore. E aí é que ela percebia que as flores começavam a murchar e a cair. Ou seja, nós estamos na época da flora. E por que as flores estão caindo, estão doentes? Não. As flores não caem porque estão doentes, as flores caem porque faltou seiva da raiz. E é isso que ela diz: não permita que nenhuma raposinha roa a raiz do nosso relacionamento. Não permita que nenhuma raposinha sugue a essência da nossa relação. Não permita que nenhuma raposinha se alimente da nossa relação. Ah, meu Deus! Como assim? Aquelas irmãs que não têm nada na língua. Porque meu marido, sabe, né? Ai, meu Deus, só Deus da casa. Mas ele é seu marido, para que ficar difamando ele? Você é pior que ele, criatura, porque pior me difama. Se é só Deus na causa, você sabe, vá pro joelho, coloque diante de Deus, bota no altar. Não tem coisa que você bota no altar que Deus não trata, que Deus não cura, que Deus não mude, que Deus não faça. Para que ficar esparramando? Para que ficar disseminando a miséria, a dor? Para quê? Para expor, para humilhar, para desprezar, para difamar? E alguém olhar para você achando que você vai ter dó? Não! Ai, coitada da irmã, não sei como que ela aguenta. Poxa, do jeito que você aguenta o seu, criatura, o seu vai ter feito também. E aí a gente vê que quando a gente permite as raposinhas extraírem a essência, se alimentarem da essência, o que acontece com esse relacionamento? Ele perde a beleza. Flor é beleza. Ele perde o perfume, porque o perfume vem dela. Ele perde o propósito. Um jardim sem flor tem propósito? Por que você não deixou só os vasinhos pelados aqui? Ah, não é um jardim de vaso sem nada, né? Aí a gente quer ser uma igreja, né? Eu sou vaso. Cheio do quê? O que te adora? É fácil, né? Eu sou um vaso. Cuidado, irmãos. Ser vaso não é tão bom assim, não. A gente estufa o peito, empina o nariz, é fantástico. Está se enchendo do quê? Está enfeitando o quê? Está chamando a atenção de quê? Como? Por quê? Está sendo admirado por quê? Mas não sempre assim, não, irmãos. A gente precisa entender que nesse propósito de Deus, em ter um povo só seu, um povo que Ele chama de nação santa, um povo que Ele diz que esse povo que se chama pelo meu nome. Eu vou fazer só uma perguntinha bem basiquinha aqui. Você conhece, digamos assim, uma fulana que não tem compromisso, que compra não paga, que mente, que empresta e não devolve, que todo dia tem uma história diferente. Aí ela chega para você e diz assim: irmã, olha, eu vou alugar uma casa e eu preciso de uma avalista. Você assina para mim? Quem aqui faria isso? Por quê? Porque eu quero meu nome rolando por aí. Não é isso? Será que Deus quer o nome dele rolando por aí? Quando a gente começar a entender que o chamado é muito maior do que eu, que o chamado é muito maior do que os meus sonhos, que a escolha é muito mais profunda do que as minhas vontades, que o reino tem prioridade sobre mim. Glória a Deus, aleluia. Enquanto eu não tiver visão de reino, eu nunca vou entender o processo do chamado, eu nunca vou entender o processo de ser filha de Deus. No livro de Cantares, ainda no capítulo 4. Meu Senhor, aleluia. Verso de número 12. Olha como começa esse texto. Jardim, o quê? Jardim fechado é quem? As suas, minhas irmãs, esposa. Que lindo. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha. Manancial fechado, o que mais?
fonte selada. Os teus renovos são o quê? Pomar de com Frutos excelentes. frutos excelentes. Não é meia boca. Mãe para Jesus. Eu não estudei, eu não me preparei, eu não ensaiei, eu não me dediquei, eu não me consagrei. Ah, mas é para Jesus. Toma atento. Oh, Deus, aleluia. Se é para Jesus, eu tenho que orar, me dedicar, estudar, pesquisar, me consagrar, chorar e dizer: orienta-me, fala comigo, é a tua igreja. É a tua igreja. Não existe nada mais precioso na terra do que você, do que eu. Por que tem que ser escavacado? Por que tem que ser abandonado? Por que tem que ser com cara de morta? Por que tem que ser deslachado? Por que tem que ser de qualquer... Não! É o melhor, é o mais bonito, é o mais cheiroso, é o mais lindo. Porque é para Ele. Porque é para Ele. Olha que lindo. Com frutos excelentes, o cipreste e o nardo. O nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra e a aloés, com todas as principais especiarias. És a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. Levanta-te, vento norte e vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Glória a Deus. Esse texto, ele nos remete, amados, a um Deus que ama jardim. O Deus dos jardins. O Deus que ama a beleza. O Deus que valoriza o perfume. E o Deus que faz da essência a exclusividade do ser. E quando a gente fala de jardins, a gente começa a perceber que jardim não é uma coisa comum. Jardim ele não é nada comum. Jardim, ele chama atenção. Jardim, ele se destaca. O jardim, raramente, ele está nos fundos das casas. Raramente os jardins estão escondidos. A não ser aqueles jardins que a gente chama de inverno e que a gente escolhe um canto da casa para ter um jardim particular. Seu, só seu. Mas quando você quer ter um jardim para adornar a sua casa, você normalmente coloca ele na frente, para que quem passe possa apreciar, para quem passe possa desfrutar e usufruir pelo menos de um espaço, de uma beleza no meio de um contexto feio, frio e sem vida. Jardim é vida. Jardim é saúde. Jardim é um processo. E para a gente começar falando disso, a Bíblia ela fala de 3 jardins que são, digamos assim, a estrutura das Escrituras, ou aonde as Escrituras estão embasadas, ou aonde as Escrituras estão, digamos, ali, como se fossem engatadas, como um vagão, tá? Então as Escrituras elas começam, e aí nós vamos falar um pouquinho agora, de um jardim que começou lá em Gênesis, no capítulo 2. Gênesis, no capítulo 2. Gênesis 2, no verso de número 8, diz: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali quem? O homem que tinha formado. Esse jardim, nós vamos falar dele só um pouco, o jardim, que a gente chama de jardim do Éden, né? Ele não era jardim do Éden, era jardim do Éden. O Éden era um lugar, né? E ali naquele lugar, a palavra diz que plantou o Senhor Deus. Ou seja, aqui nós já temos assim um texto que a gente já pregaria o ano inteiro sobre ele e ele não se esgotaria. Esse plantar que o Senhor fez, a gente imagina Deus, né? Mexendo na terra, com um jardineiro, claro. Porque se ele plantou, a palavra diz que Deus preparou um lugar diferenciado para colocar o homem. Deus separou um lugar para o homem. Deus não fez o homem e jogou ele e disse: te vira. Não. Deus proporcionou a esse homem todas as condições de vida, não de sobrevivência. Hoje a gente sobrevive.
no Éden, ele foi feito para viver naquele lugar. Ali tinha vida, e vida em abundância. E aí a gente vê que no verso 15 desse mesmo capítulo, a palavra diz: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Aqui Deus estabeleceu o princípio do trabalho. E há quem diga que, irmã, tinha que acabar esse Adão. Hoje a gente trabalha porque pecou. Não, antes de pecar ele já trabalhava. Se Deus trabalha, se Jesus trabalha, se os anjos trabalham, por que você não pode trabalhar? Não. A palavra diz que todo que trabalha é digno do seu salário, mas trabalhar dignifica, trabalhar dá motivação, trabalhar dá propósito, trabalhar faz útil, dá utilidade, dá razão. E quando a gente se depara com esse jardim que foi plantado por Deus, esse era um jardim externo, né? Era um jardim como esse que a gente tem no quintal. Era um jardim, ele era cercado e ele tinha uma torre de vigia. Mas quem habitava naquela torre de vigia? O próprio Deus habitava ali. O próprio Deus habitava no jardim ali. Que lindo, não é? Eu fico imaginando você morar no mesmo lugar que Deus mora. Que coisa mais extraordinária. E nessa torre de vigia, a palavra também diz que foi dado liberdade ao homem para explorar, para cultivar, para produzir, arar a terra. Ele tinha liberdade ali no jardim. Mas ele era um jardim externo. O homem não ia para a torre de vigia. Ali era um lugar santíssimo. Por quê? Porque Deus fez o homem para habitar na terra, para ser produtivo na terra, para ser útil na terra, para governar na terra, para dominar na terra e para experienciar a presença de Deus na terra. Porque no final do dia, Deus vinha, a palavra diz que Deus passeava com Adão nesse jardim, não passeava? Sim, na tarde, no entardecer, vem Deus, né, todo lindão, maravilhoso. Eu fico imaginando que coisa gloriosa quando Adão percebia aquele ser extraordinário, reluzente, vindo ao seu encontro. E ele conversava com Adão. Sentava, eu fico imaginando ele sentado no banquinho, tomando café, lá no céu vai ter café. É a única coisa que vai ter dessa terra lá é café. E a gente começa vendo assim, esse plano de Deus de caminhar com o homem na terra. Ou seja, Deus descendo da sua torre de vigia, se colocando no mesmo plano do homem, não na igualdade do homem, no mesmo plano, e caminhando com esse homem. Como é que vai ser o dia? Como se ele não soubesse, né? Como vai ser o dia? Mas por quê? Porque o som da nossa voz atrai os ouvidos de Deus. Por isso que eu não me conformo que gente que entra na igreja calado e sai mudo. Eu não aguento isso. Gente que não tem boca para dar glória a Deus. Gente que fica só torcendo o nariz para lá e para cá. Ai, meu Deus, o mundo entrou na igreja. Ora, criatura, como mundo sair? Fica murmurando. Ah, no meu tempo, os louvores sai do outro. Ora para Deus restaurar que Ele deu. Aprende com a Abacuque. Nem cultua, nem deixa o outro cultuar. Estraga ainda quem está em volta. Meu Deus. E aí a gente começa vendo que nesse plano de Deus vir para andar na terra com esse homem, foi dizendo e ensinando para nós: não importa a sua condição de humano, eu conheço você, sei a sua limitação, sei onde você pisa, sei a terra que você está, mas quando eu ouço a sua voz, eu atraio o meu coração, eu desço. Por isso que eu não me conformo com quem não ora. Como é que você atrai a presença de Deus sem orar, criatura? Não tem jeito, porque Ele precisa ouvir a sua voz. Irmã, eu não sei orar. Você tem coração, você tem alma. Você pode muito bem chorar, se debruçar. Olha para mim, tem misericórdia de mim. Eu não tenho como falar, mas ouve a minha alma. Ouve a minha alma, Senhor. Ouve a minha alma. Olha para Ana. Vocês acham que ela se descabelou? Que ela virou camarota? Que ela se estribuchou? Não. Ela gemeu tanto naquele altar que o próprio sacerdote olha para ela e diz: até quando virás embriagada para a casa do Senhor? Mas ela estava embriagada de Deus, ela estava embriagada do Espírito, ela estava embriagada de quebrantamento, ela estava embriagada do desejo que Deus ouvisse a sua alma. Estar embriagada de Deus, irmãos, não é sair por aí virando pirueta, não. Estar embriagada de Deus é você se dobrar diante dele e permitir que ele acesse a sua alma e entre no seu coração.
Tem mistura e coragem. E a gente eu sou responsável pela minha intimidade com Ele. Eu sou responsável pelo Espírito Santo que habita em mim. Eu sou responsável para orar. Eu sou responsável para clamar. Eu sou responsável para entrar no Santo do Santo. Tudo é pessoal. Aleluia. Tudo é individual. Tudo é exclusivo. Quando ela reconhece e ela diz, olha que lindo. Ela diz, a serpente me enganou. Ou seja, ela identificou o inimigo. Ela deu nome para o inimigo. E ela diz, ela me enganou. Por quê? Porque a serpente distorceu a palavra de Deus. Ele continua usando a mesma estratégia. Distorcendo a palavra. Distorcendo o chamado. Distorcendo o propósito. Distorcendo a vocação. Distorcendo a confiança, a esperança. Distorcendo a promessa. Ele não mudou. Ele continua usando de engano. Ele é enganador. É, Jesus. Meu Deus. Deus disse à mulher e ao homem, desta árvore não comerás. Sabe o que a serpente falou? A serpente olha para ela e diz, não é verdade que Deus disse que não comerás do fruto do jardim? Que mentiroso! Ele distorceu e ela se deixou. Por quê? Porque não conhecia a palavra. Oh, meu Deus. Porque não conhecia a palavra. Quem não conhece a palavra é presa fácil. Quem não nos conhece, na viração do dia, quem passeava com Deus? Adão. Ela não participava dessa conversa. Ela não participava do passeio. Ela não tinha intimidade. Ela não tinha um relacionamento com Deus. Fácil de se enganar, fácil de ser pega, fácil de ser seduzida, fácil de ser levada. Por quê? Porque quem não tem relacionamento com Deus não conhece Deus. Quem não tem relacionamento com Deus não conhece a sua palavra. Quem não tem relacionamento com Deus não conhece o Santo do Santo. Jardim fala de relacionamento. Vocês já viram um jardim que não precisa que alguém cuide dele? Ele precisa ser regado, ele precisa ser tirado os pulgões, os bichinhos, ele precisa ser removido da terra, ele precisa ser cuidado, adubado, regado. Esse é relacionamento. Quando não se tem relacionamento com Deus, é fácil de ser pego. E foi isso que aconteceu lá no Éden. A serpente escolheu quem não se relacionava com Deus. A estratégia não mudou. Os argumentos são mesmo, continua distorcendo o propósito, continua distorcendo o chamado, continua distorcendo a essência. Não sei aqui, conheço algumas irmãs, mas não todas, mas sei que somos irmãs, somos filhas do mesmo pai, temos a mesma cara, o mesmo sangue, o mesmo nome, a mesma essência, o mesmo DNA. Fiquei maravilhada. Semana retrasada, eu estava vendo uma entrevista de um cientista suíço, e ele dizendo que nas pesquisas que Israel tem feito sobre DNA, sobre as moléculas do sangue, o oxigênio do sangue, eles descobriram que todos nós temos o DNA de Deus. A molécula do sangue tem o DNA de Deus, grava ali. Todo ser humano tem a marquinha de Deus no DNA. Aleluia. É a ciência reconhecendo que não viemos do macaco, mas viemos daquele que fez os céus e a terra. Nesse plano de Deus, quando a mulher tem essa conversa tão sincera, e é por isso que eu digo, você não precisa ter medo de se quebrantar diante de Deus e dizer, eu tenho pecados, eu sou uma miserável, eu errei, eu sou ingrata, eu sei que eu não mereço, mas tu és Deus que me chamaste. Aleluia. Tu sabias quem eu sou, tu sabias quem eu sou, mas mesmo assim tu me chamaste. Tu conheces meus pecados, mas assim mesmo tu me chamaste. Tu conheces minha fraqueza, mas assim mesmo tu me escolheste. Deus olha para a mulher e diz, nesse jardim, nascerá de ti, virá a semente da mulher, a promessa de um Salvador. A serpente vai viver ferindo o calcanhar dele, picando o calcanhar dele, e ele vai viver esmagando a cabeça dela. Reclamando lá. Isso nos dá uma tremenda lição. A serpente está sempre no calcanhar, mas também debaixo do pé daquele que foi a semente do Éden. Aleluia.
para dar a mim e a você hoje a esperança que Ele não desamparou por conta do pecado. Ele não quebrou a aliança por conta do pecado. Ele não revogou o plano que Ele tinha por conta do pecado. Ele não abandonou a história por conta do pecado. Ao contrário, virá um que vai te resgatar do pecado e vai restaurar a sua porção de comunhão e intimidade com Deus. Quando a gente se depara, amados, com esse jardim tão especial, criado por Deus, plantado por Deus, o homem peca, o homem nasce, é colocado, ele peca, antes de ser expulso, vem uma promessa, e depois Deus, mas Deus não largou eles pelados, né? Uma folhinha de barreira, né? Deus não largou eles lá com a folhinha. O que Deus fez? Deus matou um cordeiro, não foi cabrito e não foi carneiro. Onde será que estava esse cordeiro, né? Lá no jardim, né? Não estava lá? Não será que Deus tinha um cordeiro? Oh, meu Deus, não tem como. Onde estava esse cordeiro? E aí a gente começa a entender e buscar que quando Deus traz um cordeiro para matá-lo e tirar o sangue dele, aspergir sobre o homem, Deus pega a pele dele e faz vestimentas, ou seja, para todo pecado. Ai, meu Deus. Para todo erro, para todo fracasso, haverá uma roupa do cordeiro para cobrir a sua nudez, a sua vergonha, tapar as feridas, curar as feridas, curar as chagas, e o mundo não verá as vergonhas. Olha que coisa mais linda. Você pecou, mas o problema é meu, não é do mundo. Eu não vou deixar você exposto à vergonha do mundo. Eu vou tratar com você no particular. Deus não levou como a mulher expôs ele para não. Ele levou no cantinho escondido e cobriu eles. Oh, amado. Quem gosta de exposição é nós. Quem gosta de humilhar é nós. Quem gosta de deixar as vergonhas de fora é nós. Deus trabalha no secreto. Deus ama a privacidade. E quando Deus faz esse ato de misericórdia, de compaixão e de graça, e Ele tira o homem do jardim, Ele não tirou os olhos dele. O homem saiu do jardim, mas Deus nunca perdeu o homem de vista. O homem nunca saiu da proteção de Deus. O homem nunca ficou desamparado. O homem nunca ficou largado. Mas aí a gente começa vendo que nesse maravilhoso projeto de Deus, depois, quando a gente é resgatado lá no Getsemane, nós vamos ter um outro jardim que é conhecido como sepulcro vazio. E aí João fala desse jardim, que ele ficava próximo do lugar onde Jesus foi crucificado. E esse era um jardim que tinha uma sepultura que nunca tinha sido usada. Ninguém sabe por que fizeram aquela sepultura, né? Eu e você sabemos, né? Uma sepultura no jardim, que todos olhavam e diziam, mas para que uma sepultura no jardim? Quem foi o maluco que fez uma tumba no jardim? Deus trabalha com as coisas que ninguém vai entender. Por isso que Paulo diz, ele é a loucura do mundo. As coisas de Deus são loucura. As coisas de Deus fogem do plano racional e normal. E nesse sepulcro, é aquele onde Jesus apareceu para Maria Madalena, quando ela está lá chorando, e onde puseram, onde está o meu Jesus, onde levaram o meu Senhor? Aí vem Jesus, olha que coisa linda, né? Dá para entender isso? E Jesus, por que choras? Qual o motivo do seu choro? Por que você está chorando tanto? O que aconteceu? De onde vêm essas lágrimas? E por quê? E ela pensando que era o jardineiro. Se você tirou ele daqui, se você levou ele daqui, quantos de nós choramos pelo amado da nossa alma? Ela chorava pelo amado. Ela chorava por aquele que resgatou a sua vida. Ela chorava por aquele que a tornou digna. Ela chorava por aquele que perdoou os seus pecados. Ela chorava por aquele que cumpriu a sua vergonha. Ela chorava por aquele que tirou ela da condição de prostituta endemoniada e trouxe ela para o reino de luz. Mas quando ele a chama pelo nome,
Onde você colocou ele? Fale que eu vou buscar. Tem noção. É por isso que eu digo que mulher faz as coisas, às vezes, sem raciocinar. No impulso, da coisa, né? Na paixão, do calor, né? Da paixão. Quantos quilos pesa um homem? Jesus tinha uma estatura média e eu acho que ele não pesava menos de 70 quilos. Agora, um homem morto pesa o dobro quase. Eu vou botar aí 100 quilos. Ela era franzina. Ela era uma mulher esguia, magra, pequena. Mas ela diz, onde você colocou? Diga que eu vou buscar. Como você vai trazer ele? Olha, como eu vou trazer é problema meu. Só me diga onde ele está. Oh, meu Deus! Ah, quantas de nós estamos dispostas a renunciar por ele? Quanto estamos dispostas a caminhar? Quantos estamos dispostas a suportar? Quantas vezes nós estamos dispostas a tolerar? Por ele, unicamente por ele. Onde ele está, eu vou buscar. Então, quanto pesa? Não estou preocupada quanto pesa. Onde você vai pôr? Vou levar ele para minha casa, vou cobrir ele de mirra, de incenso, vou ungí-lo, porque eu não vou permitir que o corpo dele apodreça. Eu vou cuidar, ainda morto, mas eu vou cuidar. Para que serve Cristo morto? Mas ele é o amado da minha alma. Eu não quero perdê-lo, eu não quero me separar dele. Eu preciso ter ele por perto, porque eu sei quem eu era, mas eu sei no que ele me transformou. Eu sei quem eu era antes dele, mas eu sei quem eu sou hoje, e eu não posso viver sem ele, eu não posso estar longe dele, meus olhos têm que estar olhando para ele. Aleluia. Sei bastante. Mas aí vem Jesus e diz a ela, Maria. Ela conhecia a voz do mestre. Ela conhecia a voz do mestre, por quê? Porque ela caminhou com ele. Porque ela acompanhou ele até a crucificação. Porque ela fez parte daquelas mulheres que levantaram de madrugada. Como assim, de madrugada? Ah, não, né, irmã? Eu sou de carne e osso, eu preciso dormir. Irmã, se eu não dormir, eu viro um trapo. Como assim? Que trapo é esse? Para ver série até de madrugada, ninguém é trapo. Mas para acordar, para orar, todo mundo é um trapo. Série não vai te levar a lugar nenhum, a não ser para a enfermidade, para a mediocridade, para a alienação, para a pobreza, para a miséria, para a frustração. Vai olhar para aquelas coisas que ele traz para a vida real, aí vai ficar frustrado, aí nada mais presta, aí nada mais serve, aí o culto fica sem graça, aí o culto demora demais, aí eu não posso ir em tal lugar, eu não posso perder o capítulo. Eu nunca vi escravo. Aí, amados, essa mulher acordou de madrugada para ir a um lugar que hoje a gente chama de farmácia de produto natural, né? Lá era um horto onde vendiam só incenso, mirra, aloés, produtos de perfumar, óleos, essências. Essas 3 mulheres andaram mais ou menos 18 quilômetros. Eu não vou na igreja hoje não, irmã, eu estou sem carro, é longe, irmã. Umas 3 quadras, mas de salto não dá. Vai de sapatilha. Vai de tênis. Irmã, eu não vou participar do ciclo de oração esse ano porque inventaram um uniforme, irmã, eu não tenho dinheiro. Mas tem dinheiro para sorvete, tem dinheiro, não sei para ter dinheiro para unha, para cabelo, mas para o uniforme não tem. 18 quilômetros aquelas mulheres andaram para comprar produtos para ungir o Salvador. Mas eu não posso acordar 6 horas da manhã para orar. 6 horas é dia, criatura, não é nem madrugada mais. É muito cedo. Irmão, culto de oração devia começar só de tarde. É muito cedo, irmã. Não tem hora dele, não. Eu não vou nessa dormir. Não, não tem vida dormir. Deixa eu dormir um dia para ver o que vai acontecer. E aí a gente vê que nós vamos encontrando substitutos para a adoração. Nós vamos encontrando desculpas para protelar o momento com ele. Nós vamos encontrando coisas para fazer que nos dão a satisfação, ou pelo menos a justificativa de que eu não fui na oração, irmã, porque eu já levei aquele irmão aparelho de ar-condicionado. Você só tem esse dia da oração para orar o do ar-condicionado. Marque exatamente no dia do culto de oração. Amadas, nós precisamos estabelecer prioridades na nossa vida. E no jardim há prioridades.
Se no jardim nós não estabelecermos prioridades, ele vai fenecer, ele vai murchar, ele vai morrer, ele vai secar, e ele vai perder a beleza, o encanto, o perfume, vai deixar de ser atrativo, e aí vai chegar aqui com aquela cara de quem morreu e não deitou. Por quê? Porque perdeu toda a alegria, perdeu a esperança, perdeu o desejo de sonhar, de planejar. Nós não podemos perder a esperança do sonho da eternidade. Eu faço porque eu sei para onde eu estou caminhando. Eu amo o que eu faço porque o que Ele fez por mim, ainda que eu viva com a boca no pó, ainda que eu chore noite e dia, eu sou uma eterna devedora. Não tem como eu pagar essa conta. Ele precisa ser o alvo maior da minha vida. Nesse jardim do sepulcro vazio nasceu a primeira missionária da ressurreição. No Éden, fomos feitos, fracassamos, fomos expulsos. No Getsemane, fomos alcançados, crucificados. A conta foi paga. Está consumado. Ali a conta foi paga. Mas no jardim do sepulcro vazio, nós ressuscitamos. Vamos ficar em pé, queridos.